Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero falar com vocês sobre o que a igreja espera de um pregador. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, porque sempre tem conteúdo novo aqui para você. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos usando as suas redes sociais. Deixe o seu like e com certeza esse conteúdo vai abençoar a sua vida. Roda a vinheta. O que a igreja espera de um pregador? Já dizia João Calvino que pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu penso que a pessoa deixa o conforto da sua casa, as pessoas se esforçam para estar na igreja porque querem crescer no conhecimento. As pessoas querem ouvir a voz de Deus através da vida do pregador e, sobretudo, quando o pregador usa a palavra para que o objetivo seja alcançado, para que a igreja de fato seja abençoada. Mas o que acaba muitas vezes acontecendo é o pregador ler o texto, mas apenas para cumprir protocolo. Ele abandona o texto, ele começa a fazer viagens, ele vai buscar outros textos, outras fontes, e o texto proposto, o texto lido, o texto base, acaba sendo esquecido, abandonado. E eu penso que de forma proposital muitos pregadores acabam fazendo isso. Eu não sei se é por falta de estudo, argumentos, falta tato com a palavra, mas o grande problema é esse abandono contumaz textual. A pessoa teima em abandonar o texto que deveria ser respeitado. Uma pregação, ela sempre se alicerçará no texto. A pregação nasce do texto. Eu não posso colocar as minhas ideias num texto. O texto é o eixo da pregação. O texto sustenta a pregação. Mas, infelizmente, muitos pregadores ainda não entenderam isso. O povo lê juntamente com o pregador, na maioria das vezes, o texto. Tem muita gente que lê, que acompanha e fica aguardando o pregador explicar o texto, mas o cidadão acaba por não fazê-lo. Mas a igreja precisa da mensagem centralizada no texto, porque eu preciso ler o texto e explicar o texto. Mas para explicar o texto eu tenho que estudar o mesmo. Eu preciso de ferramentas, eu preciso buscar, eu preciso cavocar, eu preciso garimpar e extrair o verdadeiro significado do texto e aplicar isto para a igreja. Muitos pregadores, infelizmente, têm preguiça. Muitos pregadores, infelizmente, têm preguiça de estudar. E na hora de oferecer a mensagem, compartilhar o texto, a pregação com a igreja, ele acaba fazendo de qualquer forma. Mas a proposta é que nós, pregadores, venhamos a buscar cada dia mais conhecimento, crescer nessa área, se reciclar todos os dias, fazer uma leitura respeitosa, uma leitura honesta do texto, extrair aquilo que de fato o texto quer compartilhar conosco. Eu vou te dar um exemplo básico. O cidadão, de repente, ele foi chamado para uma campanha que o assunto central é vitória, a nossa vitória, o tema da campanha. Aí o camarada vai usar o Salmo 23, o verso 1 do Salmo 23, quando Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele vai dizer que se a gente serve a Deus, nada nessa vida vai nos faltar. Quando uma leitura mais cuidadosa, uma leitura minuciosa, um estudo ainda que superficial nos mostra outra coisa, nos conduz a outro caminho. Por exemplo, na língua original está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ou seja, eu não tenho falta de nada se o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo que a presença do Senhor nos basta. Se eu tenho a presença de Deus comigo, tudo Ele proverá.
A presença de Deus é suficiente na minha vida. Então, uma leitura mais cuidadosa do texto, respeitando todo o contexto, vai fazer com que eu aplique de forma correta para o povo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando Paulo vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Mas respeitando o contexto, você vai descobrir que Paulo está falando que qualquer situação que ele venha a enfrentar, ele suporta, ele vence, porque o Senhor é com ele, o Senhor é o seu suporte. Eu posso enfrentar qualquer dilema, eu posso vencer qualquer situação na presença de Deus, estando com Cristo, servindo a Cristo. Essa é a proposta de Paulo. Eu tudo posso, enfrentar dores, enfrentar a oposição, tudo eu posso com Cristo. Porque se a pessoa ler este versículo não respeitando o seu contexto, ela vai chegar à conclusão que Paulo está nos ensinando que somos super-heróis de Cristo, que nós podemos exatamente tudo. Mas a proposta de Paulo é dizer que podemos estar em cima ou embaixo, mas com Cristo superamos toda e qualquer situação. Então é importante que o pregador ele explique o texto, mas para isso ele respeite o contexto, ele busque a interpretação correta. Lembrando que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Gume número 1, interpretação, e gume número 2, aplicação. Se eu interpretar errado, eu vou aplicar errado a Bíblia, o texto, na vida das pessoas. Então eu preciso de uma interpretação honesta, fiel. Eu preciso fazer aquilo que nós chamamos de exegese, uma exegese, ser cuidadoso na leitura, ler o texto pelo menos 20 vezes, porque a igreja está esperando uma comida, e uma comida que venha saciar, atender às suas carências. A igreja precisa ser abençoada, alimentada, e o pregador é a ferramenta que Deus vai usar para que isso aconteça. Então a igreja espera que o pregador seja fiel ao texto, que o pregador se detenha no texto, porque infelizmente tem pregadores que leem o texto apenas por protocolo, e ele fica fazendo viagens espaciais. Ele fala do seu cachorro, do seu amigo, do seu vizinho, ele fala do seu patrão, mas ele não vai buscar o que o texto que ele leu pode oferecer para a igreja. Ele não extrai do texto as riquezas, ele não aplica de forma correta, e ele fica preso apenas na superfície do texto. Sejamos honestos, sejamos fiéis. Eu estou apenas aqui dando uma pincelada para vocês, sendo bem prático, num linguajar simples, para alcançar o seu entendimento. Mas eu quero contar com os seus comentários. Eu quero gravar outros vídeos tratando desse assunto, mas eu quero convidar você que é pregador a buscar mais. Existem tantas promoções na internet de livros, kits, 5, 6, 7 livros por 150, 180, 200 reais. Precisamos ler, precisamos nos reciclar, precisamos crescer. Eu preciso orar, mas eu preciso também buscar o conhecimento para que a igreja seja abençoada e estruturada, sobretudo na palavra, ok? Eu fico por aqui, conto com a sua interação, interaja comigo, comente, curta, compartilhe, porque a sua presença aqui no canal é muito especial. Sem vocês aqui não faz sentido eu estar gravando este vídeo. Lembrando que nós já temos mais de 200 vídeos aqui no canal, para o seu elevo espiritual, vídeos de curta duração, algumas entrevistas. Eu recomendo também alguns livros de cunho escatológico. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Dá uma vasculhada aí no canal, tá bom? Eu agradeço ricamente a sua atenção e o tempo que você ficou aqui comigo. Um forte abraço e eu te encontro no próximo vídeo. Shalom Adonai.